Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre guerra da Ucrânia, tensões na China, Taiwan, um pouquinho de juros. Vamos dar uma olhada um pouquinho no cenário econômico de juros, inflação, Brasil, Estados Unidos, um pouco das commodities e vamos tentar projetar aí alguma coisa para as próximas semanas de Brasil em relação ao crescimento do PIB, impostos e o que vai acontecer no governo. Fica nesse vídeo para saber mais sobre isso. Bom pessoal, meu nome é Marcos Miller, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não conhece ainda, aqui eu falo de economia, investimentos, inovação e o mercado financeiro no geral. E eu queria começar hoje o vídeo, a gente sempre faz uma revisão de o que está acontecendo, para a gente tentar projetar algumas coisas. E começamos sempre mais macro, né, falando um pouco de mundo, e aí a gente vai entrando para o Brasil. E eu queria compartilhar minha tela aqui. Sobre já falando um pouco da guerra da Ucrânia, tá? Um mapa aqui que eu utilizo sempre, que dá algumas atualizações sobre os conflitos, né? Atualizações de hora em hora, tá? Então aqui, para quem não está sabendo, 2 horas atrás, eu estou gravando esse vídeo, agora é terça-feira, 10h40 da manhã. Então 2 horas atrás aí, 3 civis foram mortos no resultado de um ataque aéreo russo em Kupiansk. Enfim, aqui a gente mostra, nesse mapa a gente tem um tempo real aqui dos conflitos. Mas interessante que eu vou mostrar, o Financial Times fez uma excelente reportagem com um storytelling aqui, com uma linha do tempo, que eu quero narrar para vocês um pouquinho sobre o que está acontecendo, para a gente entender um pouquinho mais, né? Então é o seguinte, recentemente a Ucrânia preparou uma contraofensiva, tá? Para cima das linhas de defesa da Rússia, tá? A Rússia passou meses aí se preparando para uma contraofensiva e a Ucrânia foi para cima das linhas russas, tá? Em 11 de julho agora, as forças ucranianas quebraram algumas barreiras das primeiras linhas de defesa russas na região de Donetsk. Depois de alguns dias, mais algumas outras vilas foram liberadas nessa fronteira, né? Nessas linhas de defesa entre Rússia e Ucrânia, tá? Em julho de 17 houve um ataque lá à ponte que liga a Crimeia com a Rússia, tá? Um ataque ucraniano que fez a ponte cair, matando 2 pessoas. Em 30 de julho e 1º de agosto, alguns drones atacaram prédios em Moscou, então uma das primeiras incursões dentro do território russo. Em 4 de agosto, um navio foi atacado, tá? Com um ataque de drone lá no porto de Novorossiysk. Em 24 de agosto, um esquadrão de elite ucraniano matou aí 30 soldados russos na primeira incursão ucraniana dentro daquela península da Crimeia, tá? Que foi anexada, foi uma das primeiras a ser anexada, na verdade foi anexada na Guerra da Crimeia em 2014, tá? Já estava no poder russo, né? Então, só para vocês entenderem, né, essa guerra já se estende também, se você for pensar, há um pouco mais de tempo, né? Em 28 de agosto, forças ucranianas penetraram dentro da região de Zaporizhzhia, nessas linhas de defesas russas. Então a gente está vendo aí, né, dá para resumir alguns ataques aqui também de drones dentro do território russo, bem longe até inclusive da fronteira, né? Então o que a gente tem visto aí uma nova ataque ucraniano dentro da Crimeia em 13 de setembro, tá? E o que a gente tem visto aí justamente esse avanço ucraniano. Tá lento, né? Óbvio, a Rússia teve tempo para se preparar para fazer linhas de defesa, mas a Ucrânia está indo para cima e está aí quebrando algumas barreiras. A gente tem que ver como é que esse conflito vai se estender, tá? Parece que a guerra, que era para ser muito rápida, vai se estender por bastante tempo. Não tem nenhuma previsão ou nenhum sinal de que vai para paz, ou que vai ser encerrado, ou que vai ser negociado. Existem vários países tentando dar ideias de o que pode ser feito, né? Deixar assim como está e parar com a guerra. Existe uma proposta, inclusive, de deixar assim como está e aí a Ucrânia desiste da guerra, a Rússia desiste da guerra, mas a Ucrânia entra direto dentro da ONU, ou seja, a Rússia não vai mais conseguir entrar nem 1 milímetro acima.
do território ucraniano, mas, enfim, são coisas que a gente tem que ficar atento para justamente monitorar aí se a guerra pode escalar, o que vai afetar investimentos, vai afetar crescimento, vai afetar tudo, todo o resto da cadeia produtiva mundial. Tá? Aqui também a gente está falando de China e Taiwan. Então aí recentemente em setembro de 19 de setembro, a China aí fez um voo aí com 103 aviões militares por cima da ilha taiwanesa, tá? Existe uma ideia de que, inclusive, existe um plano de que a China possa integrar a Taiwan de forma pacífica, claro, porque ela está mostrando força, né? Então a ideia é integrar Taiwan sem ter uma guerra, mas mostrando, olha, a gente tem um plano aqui, volta para cá, para com essa rebeldia, né? Porque para a China Taiwan é uma ilha rebelde, né? Eles consideram uma ilha rebelde, eles não consideram um país, né? Inclusive acho que são só 3 países no mundo que reconhecem Taiwan como um país, tá? E todo o resto do globo não considera Taiwan como um país independente, tá? Então, importante a gente ficar atento a isso, tá? A China está fazendo essas incursões, está tentando colocar Taiwan na linha e a gente tem que ver se isso vai escalar, onde é que isso vai dar, tá? Eu coloquei aqui um gráfico que acho que é interessante, que mostra isso aqui é um gráfico que mostra a porcentagem de exportações, né, que Taiwan faz, né, para cada país. Aqui é por produto e aqui é por país. A gente pode ver que a China é o principal parceiro comercial de Taiwan nas exportações e também nas importações, né? Então Taiwan importa 22% de tudo que ela importa é da China e de tudo que ela exporta, 26% é para a China. Então eles são parceiros comerciais, tá? Apesar de estarem em conflito. E é por isso que talvez uma guerra não seja interessante, né? Talvez uma guerra não seja o melhor caminho, porque vai estragar, vai detonar essa cadeia e essa parceria comercial, tá? Acho que a ideia muito da China é justamente integrar Taiwan com o uso da força, né? Mostrando a força, mas sem usar a força, tá? E aí a gente tem que ver se isso vai se concluir e até onde os chineses estão dispostos a ir para integrar a ilha, tá? Lembrando que os Estados Unidos já falou que se houver uma invasão, os Estados Unidos vai se intrometer e aí os Estados Unidos se intrometendo, todo mundo que está na ONU se intromete também ao mesmo tempo, tá? Claro que se a Taiwan escolher voltar para a China de forma pacífica, os Estados Unidos não tem nada o que fazer, não tem como se intrometer, a não ser aí declarar uma guerra, mas aí é um outro papo, uma outra situação bem diferente, tá? Então é isso, a gente fala aqui falar um pouco desse cenário de conflito, isso pode influenciar, enfim, toda a cadeia de produção, inflação, etc, etc, etc. A gente viu o que aconteceu no início da guerra da Ucrânia, né? A energia explodindo, etc e tal. Então é importante a gente estar atento a isso, é importante ficar monitorando isso também, tá? A gente está monitorando também bem de perto a inflação, né? Exatamente como eu previ, inflação no Brasil aumentando, tá? Eu já tinha dado essa prévia no IPCA 15, tá? Ele teve um aumento. A gente está falando aqui de inflação 12 meses, a última, né? Dando 3,99, já estamos em 4,61. Esse aqui é basicamente a inflação no G20, tá? A gente tem a Argentina aí com 124% de inflação, aumentando cada vez mais, fazendo cada vez mais bobagens no setor econômico. A Turquia aí 58%, Índia 6%, e aí a gente tem o Brasil lá com 4,61%. Em comparação, você pode ver que a gente está aqui em 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13º lugar em inflação dentro do G20, mas em taxa de juros nós estamos em terceiro, tá? Ou seja, nosso Banco Central ainda continua monitorando bem de perto, deixando esse spread bem alto, tá? Isso vai, como eu falei inclusive no outro vídeo, vai influenciar também o dólar, né? A gente vai ver aqui o dólar um pouquinho, mas isso vai influenciar o dólar também, porque a nossa taxa de juros real ainda é uma taxa de juros real alta, o que torna o investimento aqui nos nossos títulos atrativo, tá? Isso muito porque também os Estados Unidos também está aumentando os juros, está aumentando a inflação
e os juros lá não está caindo no ritmo que muita gente esperava, o que mantém o título público alto e faz com que recursos vão para os Estados Unidos. Então a gente está nessa batalha, né, entre recursos, né? Você pode ver que a gente está em terceiro lugar aqui em juros, tá? Atrás, obviamente, do primeiro e do segundo, que são primeiro e segundo aqui na inflação também. Mas aí a gente tem outros países com juros mais baixos e inflação mais alta que nós, tá? Falando aqui o que eu já mencionei agora há pouco de target, né, de juros americano, a gente tem aqui o monitor do CME que está com 99% de probabilidade de que os juros fiquem entre 5,25 e 5,50, tá? Que é os juros que está hoje, 5,3, e 1% só de que haja um aumento de juros, tá? Então ninguém está achando que vai cair, tá? A gente, enfim, monitora isso aqui porque isso aqui vai acabar influenciando em várias outras coisas, tá? A gente está vendo aqui um pouco de preços das casas dos Estados Unidos, tá? Desculpa, aqui é início de construções, tá? Tem caído, isso aqui influencia bastante também nos preços americanos, tá? A gente está vendo o preço de casa subindo lá, né? Isso vai influenciar juros. A gente está vendo aqui, isso aqui é bem interessante, que é o monitor de dívida americana em tempo real, tá? A gente pode ver que dívida, né? Isso é um reflexo aqui, é quase um cognato. 33 trilhões de dívida, tá? Aumentando bastante, tá? Aqui a gente pode explorar vários, né? Tá subdividido em várias coisas, é bem interessante. Todos esses links vão estar embaixo aqui na descrição, tá? E é importante monitorar como está crescendo a dívida americana, por quê? Porque a dívida americana, quanto mais ela vai crescendo, mais ela vai ficando cara, tá? Com juros altos, inclusive, a dívida vai ficando cara. Isso pode fazer com que o governo acabe tendo que vender títulos, se livrar dessa dívida, tá? Isso pode acabar fazendo os preços dos títulos caírem e as taxas subirem, tá? Então, assim, apesar de estar muito bem ali, essa questão, títulos longos ali estão com juros bons, né? Tem pagando aí, às vezes 2 dígitos para títulos de crédito nos Estados Unidos, com uma segurança interessante. Isso faz o dinheiro ir para lá também, né? A gente tem, por exemplo, o Rei Dalio falando que isso é uma armadilha e esses preços vão cair e essas taxas vão acabar subindo, desvalorizando os títulos das pessoas que têm esses títulos hoje, que não torna o investimento tão interessante assim. Então, o Rei Dalio, por exemplo, está falando para as pessoas fazerem caixa, né? É o momento de ficar com caixa, né? Lembrando que caixa é rei, né? Sempre, né? O tal do cash is king. Acho interessante. E quando a gente fala caixa, a gente está falando de títulos de curta duração, né? Títulos com curta duração que tem menos oscilação assim do que títulos longos, tá? Então é bom ficar atento a isso, né? Crescimento da dívida americana, né? Inclusive aí os recentes rebaixamentos dos Estados Unidos em relação a crédito, né? A serem bons pagadores ou não. Isso é bastante importante a gente monitorar, tá? E aí, como eu falei aqui, inflação brasileira subindo já estamos ali no patamar lá de abril, março de 2023, tá? Do início do ano. Tem que ver como isso vai subir. A gente está vendo também o preço das casas subindo já há algum tempo, né? De forma constante. Isso ajuda a aumentar a inflação. Capacidade de utilização da indústria caindo, tá? Ou seja, enfraquecendo um pouco esse setor. Confiança dos negócios caindo também, tá? Aumento de gastos do governo subindo bastante. E aí é o que eu vou falar depois um pouco, mas é importante lembrar disso aqui, tá? Desses dados. A gente está vendo aqui, o mais importante acho que é esse aqui, que a gente está vendo aí o petróleo no ano subindo 8%, algumas commodities aí, as commodities de comida caindo bastante, tá? Então alimentos desvalorizando, o que é bom do ponto de vista de consumo, né? Cair o preço dos alimentos.
Não é bom para crescimento de PIB, exportação, venda, né? Porque cai os preços, né? A gente é bastante dependente disso, né? O nosso agro é um dos maiores participantes aí do PIB. Petróleo subindo, isso aí vai encarecer produto, tá? Acaba encarecendo também a cadeia de distribuição, logística, às vezes até alimento, tá? Como vocês podem ver aqui, o petróleo subindo em constante desde julho, subindo bastante, tá? $91 já o barril. E aí falando aqui um pouquinho de soja, mantendo-se estável aí nos preços, milho também estável já há algum tempo, trigo também de certa forma estável há algum tempo, e o dólar aí caindo de forma constante aí há algum tempo, tá? Justamente porque a nossa taxa de juros está bem alta, né? Dando um colchão ali de juros real para os investidores que estão comprando títulos, tá? E aí eu chego no que eu estava falando antes, tá? A gente está vendo o Brasil aumentando o gasto governamental, patinando um pouco na economia, e a gente não vai conseguir pagar, né, todas as ideias que o governo tem para se manter, para crescer, enfim. Né? O governo vai acabar tendo que gastar para tentar aumentar o PIB, né? Provavelmente ali depois em anos eleitorais isso vai acontecer bastante, vocês vão ver. E não tem outro jeito a não ser aumentar impostos, tá? Já falei no vídeo anterior sobre aumento de impostos, aí mostrei várias notícias sobre isso. E a gente está aqui, ó, notícias sobre aumento de impostos, né? Dólar caiu, não sei se eu cheguei a mostrar isso, eu estava em outra tela agora, mas a gente está vendo aqui petróleo subindo, soja caindo, né? Estável aqui os preços, milho estável com os preços, trigo estável com os preços, dólar caindo constantemente, e isso tudo vai gerar um baixo crescimento do PIB, né? Pouca confiança dos empresários, pouca capacidade industrial, desculpe, e aumento do gasto do governo só vai ser bancado por aumento de impostos, tá? Essa reforma aí tem capacidade de aumentar bastante os impostos, tá? Então esse é o panorama que eu queria falar hoje. Acho que é importante monitorarmos isso, ficarmos atentos a isso. Nos investimentos aí é importante a gente fazer caixa. Para quem quer fazer caixa com Tesouro Americano, existem possibilidades, tá? A gente consegue fazer isso, não é muito difícil não, né? Hoje é mais fácil a gente acessar outros mercados. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, compartilhem, se inscrevam e semana que vem a gente tem mais.